Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 31 de outubro de 2022. Saúdo e cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, Éder, que nos acompanha aqui presencialmente, e um cumprimento também a todas as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. Neste momento, peço ao vereador Lino Pecati para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Mensagem de alegria. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a levar a boa nova aos que sofrem, a curar os de coração despedaçado, a anunciar anistia aos cativos e a liberdade aos prisioneiros. Proclamar um ano de graças da parte do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes. Dar aos amargurados de Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, a glória em vez do desespero. Serão chamados terebintos do justo, plantação do Senhor para a sua glória. Repararão as ruínas antigas, reerguerão os destroços do passado. Neste momento, peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 37 de 2022. Nova Pádua, 25 de outubro de 2022. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para a apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei. Projeto de Lei número 47, de 25 de outubro de 2022, que dispõe sobre a contribuição para a manutenção do CORRED regional e dá outras providências. Projeto de Lei número 48, de 25 de outubro de 2022, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Nova Pádua e dá outras providências. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevamos atenciosamente Darley Pilate, prefeito municipal de Nova Pádua. Ofício número 38 de 2022. Nova Pádua, 28 de outubro de 2022. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para a apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei. Projeto de Lei número 49, de 28 de outubro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevam-me atenciosamente Darley Pilate, prefeito municipal de Nova Pádua. Ofício número 39 de 2022. Nova Pádua, 31 de outubro de 2022. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para a apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei. Projeto de Lei número 50, de 31 de outubro de 2022, que autoriza a contratação de professores e auxiliar de serviços complementares por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-me atenciosamente Darley Pilate, prefeito municipal de Nova Pádua. Era isso, senhor presidente. Passamos agora para a aprovação
da ata 1385 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovada por todos os vereadores a ata 1385 de 2022. De imediato, passamos para o pequeno expediente. Na ordem, temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi, vereador Leandro Martello, vereador Lino Pecati, vereador Vinícius Salvador e vereador Antônio Rodi. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Cumprimento o senhor presidente Maico Morandi, demais vereadores aqui presentes, servidores da casa, Éder Araldi, aqui presencialmente nos acompanhando. Inicialmente, parabéns, Éder, pela apresentação na janta beneficente da APAI. Esteve tocando os Beatles maravilhosamente. Meus parabéns e parabéns em nome de toda a Câmara de Vereadores. Uma noite e uma janta excelente e as apresentações dos alunos da APAI foram simplesmente maravilhosas. Fiquei encantada e por mais noites assim. Parabéns mesmo. Quero abordar nesse pequeno expediente um tema que eu venho observando há um bom tempo que acontece entre nós vereadores e talvez, não sei se seja uma falha de comunicação ou se talvez nós estejamos fazendo da forma errada. Podemos melhorar, este é o termo correto, podemos melhorar. Venho observando que muitas vezes sempre a gente chega aqui, um ou outro vereador sempre fazem algumas colocações, principalmente referente à Secretaria de Obras. E aí eu fiquei pensando, inclusive conversei bastante com o secretário, e sempre tentando ouvir os dois lados, né? Mas o que vem acontecendo? Muitas vezes a gente faz indicações apenas aqui no microfone, os munícipes nos procuram, a gente cita o que está acontecendo, mas realmente, como foi comentado, se o secretário, caso não esteja acompanhando ou perca uma pequena parte da sessão, acaba não chegando aos ouvidos dele. Então, nós temos que melhorar essa comunicação para que, primeiro, o munícipe seja atendido, segundo, o secretário seja avisado. Então, o que eu percebi? Foi comentado questão de patrulhamentos, de cascalho. Houve um caso em que o secretário já havia feito. Outros casos, a questão que foi comentada na semana passada, iluminação lá na propriedade do Silvino Marostica, e questão da estrada do Cerro Grande. Então, eu fiquei pensando, bom, o problema nós temos que achar uma solução que atenda o munícipe e que o secretário realmente esteja avisado. Bom, muitas vezes a gente só avisando, ou formalmente, encontrei o Celso, avisei do problema. Mas a gente sabe, todos nós sabemos que hoje em dia a vida é corrida e que muitas vezes acontece comigo mesmo. As pessoas me avisam, tal dia tu tem que fazer isso, e eu acabo esquecendo, né? Então, provavelmente, muitas vezes o próprio secretário recebe o aviso, ou verbal, ou por mensagem, ou sei lá, e acaba esquecendo. Então, o que a gente poderia fazer para que esse problema não se repetisse? Primeiro, a primeira coisa é o munícipe procurar diretamente a IVA, a Secretaria de Obras. Estou precisando de tal coisa, seja uma lâmpada, seja um patrulhamento. Então, a IVA, imediatamente, quando recebe a ligação, anota. Passou um tempo, não foi feito. Então, o munícipe procura um dos vereadores para que fiz o pedido e a secretaria não me atendeu. Então, é necessário que nós, vereadores, voltemos lá com a IVA e que nós peçamos para que a IVA anote novamente. O tal morador me procurou, esse serviço não foi feito. Anota ali novamente e avisa o Celso que eu passei aqui e reforcei o pedido. Que fique registrado lá com a IVA. E aí depois, sim, se mesmo assim não acontecer, então a gente vem aqui e a gente expõe o problema. Ou então fizemos uma indicação por escrito que vai parar direto na mesa dele. Porque o que vem acontecendo? Muitas vezes a gente mete cacetada, a gente mete bala, a gente reclama do secretário, mas muitas vezes ou o serviço está feito, ou está encaminhado, ou não chegou até ele. Então, temos que melhorar essa comunicação e eu, a partir de hoje, me comprometo a fazer isso também. Inclusive, hoje, o secretário Celso fez questão de entregar aqui as planilhas dos concertos das luminárias. O caso do Silvino Marostica,
Concerto dia 3 de agosto, registrado, assinado pela empresa, assinado pelo secretário. Concerto das luminárias, dia 21/10, assinado, registrado. Semana passada, concerto novamente. Então, é um caso em que não é negligência da secretaria. Foi feito, foi refeito, continuou o problema, foram de novo. Mas não é que está sem ser atendido. Está sendo feito, porém não se está identificando o problema. Então, esse é um caso, tá? É um caso. O meu pedido eu vou repetir. Primeiro que o munícipe registre lá, se não der certo, o vereador volta lá e registra de novo com a IVA, e se mesmo assim não for feito, então sim, a gente vem aqui, e aí sim merece levar a bronca. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Martelo. Queria cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, o Éder hoje aqui presente e quem nos assiste via Facebook. Queria fazer um convite aos vereadores e também aos munícipes que estão fazendo um jantar beneficente às 7 cozinhas, que foi feito aqui no salão, lá no Belvedere Sonda. Estamos fazendo a janta para comprar um andador para o menino Vitor Long do IP. A maioria da gente já está sabendo ali. Então, estou fazendo o convite. Se alguém quiser ir lá jantar ainda, o ingresso custa R$70. Ainda há alguns ingressos. E também quem quiser colaborar com umas doações em dinheiro, alguma coisa, tem uma caixinha ali no restaurante e Açougue Martelo. E tem outra caixinha para doações lá no Belvedere Sonda. Então, se alguém quiser ajudar alguma coisa, ou procure das comissão das 7 cozinhas, ou a Sacarola, o Miro, o Parque dos Peixes, que estamos todos ali fazendo a janta. Não vamos tirar nada de aproveito, o que receber vai tudo para ele. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, trabalhadores da casa, o Éder, e também o pessoal de Nova Pádua que estariam assistindo a nossa sessão, a nossa grande boa noite. Uma segunda-feira, não podia deixar de comentar alguma coisa sobre as eleições que tivemos ontem. Então, a nível estadual, foi mais calmo. A apreensão, mais ou menos, as pesquisas davam certo lá e nós tivemos a eleição do nosso já governador Eduardo Leite. Houve alguns criquis de pessoas que diziam que não teria cumprido o que ele tinha dito no primeiro mandato, mas vamos dizer que não foi um mau governo, não. Ele fez algumas reformas e então, certamente, o povo pendeu para esse lado e vamos com Eduardo Leite, agora vamos tentar de tudo para que seja um bom governo para o nosso Rio Grande. E a nível federal, com uma votação de mais de 90%, ainda a cidade mais bolsonarista do Brasil, certamente muita gente está um pouco magoada que teria gostado que ganhasse aquele que a gente pendeu muitos votos. Mas foi assim, a nossa região aqui do Sul, como a gente viu, ela é um pouco diferente das ideias do Nordeste, como se viu no resultado das urnas. Talvez aqui a gente veja que o trabalho, a insistência, essas coisas, precisaria de um governo que lhe atendesse esse pedido antes. E o nordestino
não se diz todos, mas as maiorias, como deu as votações, eles pensariam um pouco diferente, que venha mais do governo do que próprio eles se provarem as forças. Então, já vi um discurso lá do presidente, depois da votação de ontem, ele falou que vamos valorizar todos iguais, mas ele não disse que temos deveres. Ele falou direitos a todos e tal. Não falou. Eu gostaria sempre que dissesse assim, um administrador, ou qualquer um que dirige uma entidade, que dirige até uma família. Deveres, direitos sim, mas deveres também. Mas vamos ver o que acontece, torçamos, né? Vamos torcer que tenhamos um governo que pense assim para o povo e principalmente para o futuro do nosso povo. Boa noite. Com a palavra, o vereador Vinícius Salvador. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, membros da casa, o Éder que está aqui presente e todos que nos acompanham pelo Facebook. O Bartelo falou da janta, também estou ajudando. Ele se esqueceu de falar da data da janta, será no dia 11 de outubro. Reforço que os ingressos estão acabando. Novembro é que estou com o calendário de outubro aqui, mas novembro, 11 de novembro, não nessa sexta-feira, na próxima. Reforço que os ingressos estão acabando. Quem quiser ir na janta, então compre meio logo. E toda ajuda, seja dinheiro ou algo para doar para o Orifão, será bem-vinda. Era isso. E também, falando outras coisas aqui, quero agradecer aqui a Lari Solares, que esteve presente na sexta-feira aqui no salão, levando o Badim, mais de 300 pessoas, um evento que sempre leva bastante pessoas, acho interessante. Agora ele já me anunciou que vai trocar o repertório, que já faz 4 anos que ele está fazendo sucesso pelo Brasil aí, está na hora de trocar o repertório, e quero desejar parabéns a ele, que continue assim, levando nossas histórias do nossa colônia para o mundo afora, e que toda a doação que ele fez será doada para uma entidade, acredito que de Flores da Cunha de Caxias. Não consegui contato com ele hoje à tarde para pedir, mas foi mais de 300 quilos de alimento. Acho interessante levar eventos que dê algum lucro para o nosso município ou para entidades afora. É necessário que leve isso, que valorize o nosso município também, que recebe, para levar alimentos a quem precisa. E também aqui fazer um parabéns a uma festa que teve, não do município, mas de uma gurizada que levou bastante gente, fez sucesso no final de semana. A gurizada gostou de vir aqui, até mesmo conhecer o município, que foi o Rancho 22, que fez a festa dos amigos, que levou o Hélio dos Passos para cá, mais de 300 pessoas que visitou o nosso município neste sábado à tarde. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Rode. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa, o Éder aqui presente hoje e pessoas que nos assistem via Facebook. Primeiramente, eu queria agradecer ao Celso pelo patrulhamento lá da estrada do Cerro Grande, que estava bem feia, as roçadas que foram feitas. Até o Luiz Canchen estava ensinando um rapaz lá com a patrola. Eu acho que vai dar bom o vivente por aquilo que se viu lá. Ele já está pegando bem e vamos ter aí um patrulheiro novo em seguida, pelo jeito. Então, parabenizar eles e dizer o que, colega Gisele. Eu acho que importante o que tu colocou ali, tá? Mas eu acho que quando o munícipe vem e te cobra, no mínimo, tu não vai... Eu, pelo menos, não vou dizer pro camarada, não, vai lá pedir pro Celso. Não tem como isso, tá? Aí o camarada vai me chutar a próxima vez que me vê lá, vai me escurraçar de lá, como é que eu vou dizer? Não, vem com o secretário de obra. Mas quando a gente foi lá pedir o voto, o camarada disse, quando eu precisar,
me deu a força lá. É o mínimo que a gente pode fazer, eu acho, né? Então, eu acho que é importante, sim, comunicar o Celso, né? Trazer para a Câmara ajuda aí bastante, porque até então, antes de nós começar a trazer para a Câmara, era meio desdeixado o negócio, tá? Agora, tu cobra aqui, amanhã já tá feito, né? Eu acho que ajuda bastante. O posto de saúde foi assim, era uma reclamação em cima da outra. Começamos a trazer para a Câmara, começou a melhorar, tá um espetáculo. A Secretaria de Obra da mesma forma, tá um espetáculo, tá? Mas eu acho sim que tem que ter essa comunicação, tá, entre nós e o secretário, com certeza. Mas não deixar de trazer o problema para a Câmara, porque aqui ao vivo tu coloca mais compromisso no camarada para ir lá fazer o trabalho, porque senão daí tu vai lá, não, mas eu falei para ele, que nem o camarada me disse, tá, mas eu falei com 2, falaram, não, mas eu falei para ele, tá, mas ele disse, eu vou saber se falou mesmo, não falou. Um exemplo lá no Argel, eu não trouxe para a Câmara, tá? Mas o Celso bem sabe, até comentei aqui. Eu pedi para ele, o camarada me pediram que entrar, não subia, não tinha mais como entrar no pátio. E aí eu pedi para ele, tá, vou ver. Passou 15 dias, perguntei de novo, vou ver. E ele esqueceu, ele é humano também, né? Esqueceu, não pôde ir. Dali 20 dias, de novo, pedi para ele lá Fendomiro, mas eu acho que lá não é preciso. Eu fui lá e fiz um vídeo, daí mostrei para ele. E daí foi lá e fez. Então, eu acho que se tu não trazer para a Câmara, fica mais eu acho que complicado de ser atendido. Porque daí nós vamos lá na IVA. Daí a IVA vai passar, daí leva mais uma semana. E daí o outro mais uma semana. E assim vai, né? Então, eu acho que tem que sim conversar, haver esse diálogo entre nós e o secretário, mas não podemos deixar de trazer o problema para... Até porque nós não temos nada para esconder de ninguém. Eu acho que a administração está sendo 100%, tanto a prefeitura quanto o nosso trabalho na Câmara aqui. Eu acho que diga-se assim, uma das melhores administrações que já se viu no município está sendo essa aqui. É só pegar os números que dá para ver. Então, acho que a gente não tem nada que esconder, tem que cobrar sim e trazer o problema aqui para casa sim para resolver junto. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Finalizado o pequeno expediente, no grande expediente temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi inscrita. Peço que a vereadora ocupe a tribuna e tem até 10 minutos para o seu pronunciamento. Novamente, boa noite a todos. É isso mesmo, Tonico. Devemos levar o problema. O que eu quis reforçar é fundamental que realmente aconteça. Então, não adianta, às vezes, a gente vir aqui reclamar, mas se não está lá protocolado, escrito, avisado para o secretário. A gente vai xingar ele nessa semana, e semana que vem, talvez, se ele não assistiu à sessão, ele vai dizer, bom, mas eu não estava nem sabendo. Então, nem que seja, nessa segunda-feira, Tonico passa lá, deixa... Aí vai, anota aqui o que o cidadão me pediu, que o Celso já não cumpriu, anota aqui. E vem aqui e avisa, mas que fique lá registrado. Ou, repito, a indicação por escrito, que vai parar na mesa dele. Ele não vai ter como dizer, não sabia. Então, a gente faz a nossa parte, que é o nosso dever, representar os munícipes, mas se faltar essa boa comunicação, a gente não vai a lugar nenhum. Bom, vamos lá. Tarefa difícil, nessa tribuna agora, falar um pouquinho sobre as eleições a nível de Brasil. Quero começar, então, dizendo que quando a gente abraça uma causa, quando a gente abraça uma ideia, quando a gente defende um ponto de vista, às vezes é ruim ser contrariado. É difícil aceitar que alguém pense diferente de nós. Nova Pádua, como primeiro e segundo turno se revelaram, números se aproximando dos 90% apoiando o candidato Bolsonaro. Né? Então, nós nos identificamos, eu digo o geral, os quase 90% se identificaram com a ideologia do presidente Bolsonaro e não com a ideologia do candidato, agora futuro presidente Lula. Então, é difícil
conversar, às vezes, com pessoas que divergem da nossa opinião, né? Então, vou citar um exemplo, porque quando tu abraça uma causa com força, a gente envolve uma certa paixão pelo que você está falando, pelo que você estava dizendo. E quando se envolve paixão, quando se envolve dedicação, paixão, como é que eu vou dizer? Entusiasmo por um assunto, às vezes se gera esse atrito. Exemplo, você confia, um casal inicia um namoro. Se o homem decepcionar em algum ponto a mulher, ela vai ter reação ou de choro, ou ela vai ser agressiva, ou ela vai te ofender esse homem. Enfim, vai gerar uma briga. Por quê? Porque não é simplesmente qualquer um que passa na rua. Na cabeça dela, era o homem ideal para ela, né? E assim aconteceu nessas eleições. Um defende um candidato, outro defende o outro, e por muito tempo a gente viu esse antagonismo, essa briga por ideias, e hoje, depois do resultado do segundo turno, a gente tem sim, na nossa comunidade, a maior parte das pessoas insatisfeitas, e eu penso, o sentimento é aquele, como é que eles foram votar? Como é que o Brasil apoiou mais o Lula do que o Bolsonaro? Então é normal essa revolta, indignação, raiva, é normal, porque se abraçou uma causa com paixão, com determinação, com algo que se acreditava, né? Só que, ao mesmo tempo, dou agora a minha opinião sobre o assunto. Não é algo que é 100% certo que venha acontecer, mas depois que sai o resultado das urnas, eleito pelo voto popular, minha opinião, eu não acredito que se tenha algo ainda a ser feito, né? Muitos falam artigo 142, restabelecimento da ordem e da justiça no Brasil, exército, tomada de poderes. Eu não acredito, porque se estaria infringindo o direito de voto e de escolha do presidente. Apesar de ser duro ouvir isso, mas eu acredito que, com o passar dos dias, nós vamos acabar nos conformando com esse resultado. Que dizer, né? Foi uma disputa muito acirrada, diferença pequena de votos, então a gente tem, a partir de hoje, um país dividido ao meio. A gente tem metade do país contente, metade do país descontente, e o pior de tudo é que são ideias bem contrárias umas das outras, né? Então, hoje a gente presenciou cenas de pessoas invadindo ceasas, tacando fogo, roubando, levando embora o que está lá. A gente presenciou comemorações de um presidente recém-eleito em bairros com metralhadoras na mão e atirando, disparando tiros, justamente um presidente que pediu presidente eleito que pediu para que não se peguem armas, que se use livros e não armas, que é contra a violência e que é a favor do desarmamento. Então a gente tem antagonismos, né? A gente fala em democracia, mas o período eleitoral foi de censura e foi de corte da democracia. Então, a gente tem 50% do país que não acredita nessa democracia que é falada. A gente tem 50% insatisfeito e a gente tem uma parcela contente, mas que eu não sei até onde acredita num presidente que já foi comprovado que roubou. Até acho que eu separei uma frase do Alexandre Garcia, que ele diz que quase 60% dos brasileiros escolheram por esse caminho. Sabem das comprovações dos roubos e escolheram por esse caminho. Então, temos que aceitar, temos que se conformar, mas fica assim o sentimento de revolta, e principalmente aqui. Tem municípios do Nordeste, em que deu 70%, a média do Nordeste todo foi 70% Bolsonaro, nós temos um povo feliz por lá. Obras de cada um, vamos ver, vamos aguardar, mas a realidade é bem antagônica. Outra coisa que eu quero colocar sobre as eleições, o que ficou evidente tanto para governador quanto para presidente. Eu cheguei à conclusão de que, para ser um bom político, para se eleger, quero dizer, corrijo, não é para ser um bom político, é para se eleger. Eu acredito que todo mundo tem que fazer um bom cursinho de falar bonito e
Falar bonito, falar educadamente, não importa as ações, mas tem que falar bonito. Essa é a primeira coisa, tem que agradar aos ouvidos, né? Você tem que ser gentil, mesmo que na prática você não faça isso, mas tem que ser gentil, tem que falar bonito, tem que... É aquela velha coisa, né? Talvez o galanteador, né, o homem que conquista a mulher é o que fala melhor, o que fala bonito, o que mais dá elogios, né? Talvez nem sempre é o mais honesto e o mais fiel, mas também percebi dessas eleições que se nós vínhamos de um presidente que ele escolheu para seus ministérios pessoas técnicas, isso é, pessoas de cada área em cada ministério, o que vem se configurando no próximo governo federal, a nível de Brasil, é a velha política, onde se divide os ministérios pelos partidos que deram apoio. Isso ficou evidente nas pessoas que estavam próximas, inclusive alguns nomes já estão basicamente definidos, como Marina Silva no meio ambiente, Simone Tebet em outra secretaria, outro ministério, enfim. É a velha partilha dos ministérios em troca de apoio político. Talvez não sejam as pessoas mais preparadas e mais conhecedoras da área, mas é o que o povo escolheu, né? Então, nos resta respeitar, nos resta aguardar que realmente esse governo faça do modo em que comenta em democracia, em atender ao povo, porque me preocupa quando o discurso não condiz com a prática, né? Então, é justa a nossa revolta. Também outra coisa que eu observei, e que o Lino comentou, talvez não foi com essas palavras, mas eu entendi o teu recado, Lino. Veja só, é muito difícil governar um país, e quando o país é grande, é mais difícil ainda. Desde a Revolução Farroupilha, a região sul aqui se sentia... Quando o governo do Brasil, ainda naquela época, tomava uma decisão para beneficiar os centros grandes, nós aqui nos sentimos prejudicados. E da mesma forma acontece até hoje. Para agradar a região sul ou agradar a região nordeste, se tomam medidas ou se tomam decisões políticas que agradam a um, mas acabam gerando descontentamento ou até prejuízos para outros. Então, porque é muito mais fácil governar um país pequeno, porque é uma só região. Imaginem um país na região sul, um na região nordeste e um na região norte. O governo consegue facilmente tomar as medidas para agradar a essa população. Agora, quando o país é grande e é tão contrastante, fica muito difícil a medida tomada aqui no sul ser exatamente o que precisa lá no nordeste, ou ao contrário. O que eu decido para ajudar o nordeste talvez prejudique o sul. Então, quanto maior o país, mais difícil é governar. Acho que eu ouvi um apito, então deixa eu... Só vou esperar. Vimos muitos comentários nas redes sociais, muitas frases de sentimento mesmo, e aquela frase do hino do Rio Grande, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Vamos esperar que dê tudo certo. Era isso, senhor presidente. Finalizado o grande expediente, passamos agora a um pequeno intervalo.
Votemos contra ou votemos a favor? Retornando à ordem do dia, temos 3 projetos de lei para a apreciação, iniciando pelo projeto de lei número 41, de 19 de outubro de 2022, institui a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e autoriza o município a celebrar contrato com a Rio Grande Energia. Então, dando abertura da discussão deste projeto, na verdade é um projeto que já se pratica há diversas legislaturas, a questão de votar contra este projeto de lei, e fazendo isso estaríamos votando contra a cobrança da iluminação pública no município de Nova Pádua, ou seja, tudo o que corresponde à iluminação pública do município de Nova Pádua tem a necessidade de vir um projeto de lei à Câmara de Vereadores para que se institua ou não a cobrança desta taxa da iluminação pública. E, como já é de praxe de outros anos também, mais uma vez fica a sugestão para que, por sugestão do Poder Executivo, que se vote contra este projeto, até porque, de primeiro momento, não se tem este intuito de estabelecer uma contribuição junto à taxa da iluminação pública, primeiro porque ainda se pode ter esta opção de cobrar ou não. Mas, pelo que se vê de outros municípios, possivelmente teremos algumas obrigações nos próximos anos. Não se sabe ao certo quanto tempo, mas já tem alguns apontamentos que dizem que poderá vir a ser cobrado esta taxa de iluminação pública, exemplo do que aconteceu já com vários municípios à nossa volta. Então, coloco também em discussão para os demais vereadores, caso queiram contribuir. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Vale lembrar, presidente Michael, que na maioria dos municípios já é feita essa cobrança da taxa de iluminação pública. E Nova Pádua, a própria orientação do Executivo, conforme falou o presidente, enquanto o município conseguir arcar com essa despesa, ele não estará repassando aos munícipes. Isto é, enquanto a prefeitura consegue pagar essa taxa, essa iluminação pública, ela não estará cobrando dos munícipes. Pode acontecer de um dia ser necessário essa cobrança? Pode. Por enquanto, não é necessário. Então, é por isso que a orientação é do voto contrário, porque a prefeitura ainda consegue estar bancando essa despesa. E lembrando novamente, maioria dos municípios, temos Flores da Cunha como exemplo, já cobra dos munícipes a iluminação pública. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Acrescentar mais um pouquinho que, então, essa iluminação pública, nos números mais ou menos que eu tentei pedir lá para o secretário, poderia entrar, dar um custo de 500 mil a taxa toda. E os 5% chegaria lá mais ou menos a 20, 25 mil por mês, não é isso, presidente? Então tá, bom, não é tanto 5%. Alguém que tem uma empresa forte aí, ele gasta bastante dinheiro. Então, se é uma ajuda ali. Mas também poderia dizer assim, bom, vamos cobrar e com 25 mil reais por mês, poderíamos contratar um grande médico, uma coisa assim. Mas ainda não tem, como os vereadores já falaram, não tem essa demanda e está suportando. Assim, a prefeitura não precisa, de momento. Então, vamos deixar de cobrar, pelo menos, por mais um ano também, ou mais, na minha ideia.
Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Lembrando que, segundo o prefeito, a gente está meio que empurrando, né, presidente? Que uma hora dessa vai ter que ser feito, né? Então, porque senão o Ministério, quando vê, aponta. Então, por enquanto, a gente vai empurrando, mas vai chegar a hora que não tem o que se fazer, que nem o prefeito comentou hoje aqui. Mas eu acho que no momento dá ainda para a gente levar mais um pouco. Sem mais discussão, passamos para a votação deste projeto de lei. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Contrário. Repete o voto. Agora. Contrário. Vereador Antônio Rodi. Reprovado. Vereador Gilney Smidlerle. Contrário. Vereador Lino Pecati. Contrário. Vereador Vinícius Salvador. Contrário. Vereador Leandro Martelo. Contrário. Vereador Demétrio Pan. Contrário. E vereadora Deise Bunay. Contrário. Então, reprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 41, de 19 de outubro de 2022. Temos também o projeto de lei número 44, de 21 de outubro de 2022, cria crédito adicional especial no orçamento de 2022 do município de Nova Pádua, no valor de R$ 2.500. Também, mais um destes projetos, que também deu entrada ainda na semana retrasada, mas havia necessidade de uma alteração, que nada mais é do que a retirada de R$ 2.000 de uma pasta e R$ 500 de outra, para o incremento também de R$ 2.000 em uma pasta e os outros 500 em outra, para pagamento também dos vencimentos e material de distribuição, lembrando que no final do ano geralmente se faz essas readequações no orçamento para que ou se feche com as contas zeradas ou com algum superávit ou de alguma pasta que não se pretende ter algum investimento e acaba que o valor fica ali parado. Então, se faz essa movimentação via projeto de lei para que o Poder Executivo possa usar este valor aonde há a necessidade. Vereadora Gisele Boldrin Rossi, com a palavra. Vamos ver se vai. Apenas complementando as pastas de onde sai o dinheiro e de onde entra o dinheiro são todas da Secretaria da Saúde, isso é, somente movimentação de pastas dentro da Secretaria da Saúde. Os R$ 500 é para pagamento de folha de pagamento dos servidores, é um complemento do pagamento necessário, e os R$ 2.000 é para a compra de pagamento de fraldas geriátricas. Era isso, senhor presidente. Então, sem mais discussão, passamos para a votação deste projeto de lei. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Gilney Smidlerle. Aprovado. Vereador Antônio Rodi. Aprovado. E vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 44, de 21 de outubro de 2022. Temos também o projeto de lei número 47, de 25 de outubro de 2022, dispõe sobre a contribuição para a manutenção do CORRED regional e da outras providências. Então, também dando a introdução referente a este projeto de lei, o CORRED Serra é o Conselho Regional do Desenvolvimento da Serra, aqui da Serra Gaúcha. Então, é um conselho que compreende quase 40 municípios aqui do encosto dos vales, e o objetivo, então, desta parceria é para que o município de Nova Pádua faça parte deste conselho e possa usufruir dele tanto nos trabalhos e quanto no planejamento do município de Nova Pádua, lembrando que o valor para o município de Nova Pádua, que está dentro do município que compreende de 1.500 a 10.000 habitantes, o valor é
fixado em R$ 250 por mês este convênio, então esta parceria com este Conselho Regional do Desenvolvimento da Serra, lembrando que ele pode ser de suma importância para alguns trabalhos, alguns projetos do município de Nova Pádua e também, assim como outros conselhos, como alguns que o município já faz parte, também na tomada de decisões no que compreende a Serra Gaúcha como um todo. Então, passo também a palavra para os demais vereadores, com a palavra a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Então, apenas complementando, o Corred Serra, ele compreende 32 municípios da Serra Gaúcha, e a importância dele é aquela coisa, né? Quando tem vários municípios reunidos, todos eles assinando por um pedido, por exemplo, lá no governo do estado, é muito mais peso do que um único município ir lá fazer uma reivindicação. Então, muitas vezes os municípios se unem, junta a assinatura dos 32 municípios que correspondem ao Corred Serra, chega lá, cobra dos deputados estaduais, dos deputados federais, uma demanda de 32 municípios. Tem muito mais peso do que um único município ir lá fazer uma cobrança. Que seja de uma melhoria de uma rodovia, que seja de uma ponte, que seja de assuntos de interesse da Serra Gaúcha. Então, o valor é R$ 250, o valor é proporcional à população, conforme o presidente colocou, e seríamos o único que ficaria de fora, segundo o próprio prefeito nos colocou, todos os demais, 3 meses já atrasando essa assinatura, todos os demais já confirmaram essa participação no Corred Serra, então acredito que chegou a nossa hora também. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Bem, como se vê, o valor também não é alto, mas a gente gostaria sim que fosse bem efetivo. Sei lá, mais visto, mais falado, mais procurado por nós, por eles, porque não adianta abrir uma salinha ali e ficar parado. Teríamos que ter acesso, e também nós, e enfim, eu estou de acordo porque essas entidades, como já foi explicado, poderão sim ajudar, mas gostaria que elas fossem um pouco mais efetivas, esse Corred Serra. Sem mais discussão, passamos para a votação deste projeto de lei. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Gilney Smederle. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. E vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 47, de 25 de outubro de 2022. Temos alguns projetos também que ficarão na casa para algumas alterações e também aguardando parecer jurídico. Finalizado a ordem do dia, passamos agora para as explicações pessoais. Temos inscritos a vereadora Gisele Boldrin Rossi, vereador Gilney Smederle e vereador Antônio Rode. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Novamente, boa noite a todos. Quero aproveitar esse tempo, então, para fazer alguns comentários referente à veterinária. Repetindo a informação, ela esteve aqui junto com o secretário da Agricultura, reforçou e confirmou a sua formação, pós-graduação em bovinos. Ela se colocou à disposição, ela disse que ela vai nas propriedades e que ela atende. Então, o que ela não pode fazer são procedimentos, por exemplo, com anestesia por não possuir clínica. Como ela atende pela prefeitura, a prefeitura não tem clínica veterinária, não pode ter. Então, ela não pode fazer certos procedimentos por não poder comprar, por exemplo, a anestesia. Mas ela disse que vai, que presta atendimentos e que é só ser chamada, se precisar, ela volta até a Coupado, ela faz a compra do medicamento no nome do proprietário e ela volta e aplica. Então, nós pedimos que, como havia muita, enfim, solicitações de que ela não atenderia, mas ela
reforça que ela vai. Então, as pessoas que vão precisando, que vão chamando, que começaram a ligar para a veterinária e que nos confirmem se realmente ela está indo, se está prestando atendimento, se está dando tudo certo. Gostaríamos realmente deste retorno. Também referente à telefonia, quero reforçar, talvez em alguma das sessões o pessoal não escute, estive conversando com várias pessoas de vários travessões que já ligaram o telefone fixo na fibra. Temos de 5 a 10 famílias por travessão que já tem. O comentário é: ligação muito boa, sem nenhum chiado, sem nenhum ruído, devia ter feito antes. Então, cito como exemplo na minha família, na minha sogra já foi feita a ligação, meus pais já solicitaram, e há um valor mais baixo do que se pagava para a Oi, quem tem internet em casa já. Ligação limpa, sempre funcionando o telefone, e é isso. Então, se alguém tem medo de que não funcione, de que fica ruído, de que sei lá o que, porque alguém disse que não funciona bem, conversem. Tem pelo menos 5 a 10 pessoas em cada travessão que já ligaram. Tem mais umas 5 a 10 por travessão que estão solicitando, só aguardar o tempo da portabilidade. E os comentários são todos muito bons e muito positivos de ligar o telefone fixo no fio da fibra ótica, isto é, no fio da internet. Então, se até hoje no município, eu conversava esses dias com a Aline, né, de que, olhando as indicações de todo o período desde o início do município, sempre tem aquelas reclamações dos telefones, de que tinha que mandar algum ofício para Oi, de que o atendimento era ruim, ao longo de toda a história do município. Então, acredito que nessa legislatura, graças a Deus e graças ao avanço da tecnologia, surgiu uma solução, né? E espero que realmente esses fios de fibra funcionem tão bem quanto eles nos levam à internet, que parece que sim, mas com certeza um atendimento, pelo menos um conserto mais rápido do que se tem até hoje na telefonia Oi. E repetindo, telefonia Oi, conforme a audiência pública que teve aqui, a Oi só tem a concessão até 2025, depois ela não tem interesse em continuar mantendo os telefones fixos no nosso município. Bom, para finalizar o meu tempo, na semana passada tivemos a apresentação da LOA, Lei Orçamentária Anual. Quero apenas me deter aos números redondos, já que meu tempo já é curto. Então, assim como em qualquer família, a gente tem todo o dinheiro que entra, a gente tem as despesas do período e a gente tem o que sobra para fazer o investimento. Então, do todo o período estimado para 2023, temos 27 milhões. Sem a parte do fundo, Funprev, são 23, eu falei 23? Ao todo, nós temos 27 milhões. Sem a parte do fundo, temos 23 milhões. O custo para manter todas as secretarias é 11,9 milhões. E o lucro, isso é o que sobra para investir de volta para os munícipes, é 12,7 milhões. Então, esses 12 milhões, quase 13 milhões, é o que se estima que se tenha disponível para a saúde, educação, as obras e todo, ou os asfaltos, enfim, o que se vai fazer para o município. Não é muito, foi bem dividido, foi dada prioridade para a agricultura, educação, saúde, e dentro do previsto dá para fazer bastante coisa. Era isso, uma boa noite e uma boa semana a todos. Com a palavra, o vereador Gilney Smiderlin. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi, aos vereadores aqui da casa, às funcionárias Aline e Renata, ao pessoal que nos escuta via Facebook. Senhores vereadores, eu quero comentar aqui que domingo, descendo para votar aqui eu disse que eu ia falar isso aqui para vocês porque eu acho que é uma coisa importantíssima. Descendo para votar aqui em Nova Pádua, aí resolvi visitar um amigo meu lá, que ele tem uma chácara aqui em cima, no Travessão Paredes, ali, e aí eu entrei para subir lá, quase que me envolvi num acidente assim terrível, e eu vi que depois, analisando, que é por falta de visão, aí tem uma curva ali que a gente tinha que modificar. Enfim, subi lá em cima, visitei esse meu amigo aí, que é o Osmar Menegat, e a sua família,
Então eu coloquei a situação para ele. E ele me disse assim, aí eu fiquei assim, porque eu até então não estava sabendo disso aí. Ele me colocou que lá, naquela curva lá, já teve 2 mortes e teve diversos acidentes aí. Então ele me numerou diversas pessoas aí que tiveram problemas aí nessa curva aí, que é uma curva meio traiçoeira. E realmente constatei que eu também quase fui uma vítima disso aí. Mas enfim, aí conversei com ele e tal, aí ele me falou também que teve a perda de um cunhado de câncer, por isso é importantíssimo, hoje está acabando a Outubro Rosa aqui para as mulheres, e, senhores vereadores, ele perdeu o cunhado, que é natural aqui do Acioli, que tem uma lancheira lá em Caxias, Arquimedes Carniel. Segundo ele, praticamente morreu de fome, porque era alimentado por uma sonda tal, e não descia a comida, e enfim, morreu assim em 2 toques. Então, por isso, a família deles, Carniel ali, a Anice, que é irmã dele, o Ademir, a Luísa aqui, Boscato também, que é irmã dele, nossos pêsames, e que tenham força para continuar a vida. E por que eu falo do câncer, senhores vereadores? Senhores vereadores, por que eu falo de câncer? Eu falo de câncer porque eu estou vendo que é a doença que está tirando vidas de pessoas novas. Inclusive, essa semana nós recebemos uma notícia que uma cunhada minha também está com câncer, e é câncer de mama. Então, mulheres, aquelas que não foram, não é porque hoje se encerra o mês rosa que nós podemos ficar quietos que o câncer não vem. Então, a gente tem que estar sempre com os exames em dia, buscar os médicos, a gente paga planos de saúde caros, e então a gente tem que aproveitar eles, sim. Vereadores, então, era isso que eu queria falar hoje, e que nós saibamos também aceitar essas eleições, que é uma escolha nossa, num país democrático também a gente tem que aceitar, não é a minha ideia que vai valer, é a ideia da maioria, e se a maioria optou por um governo da esquerda, a gente vai ter que saber aceitar e tentar trabalhar para que ele faça um bom governo, pois ele vai ser o nosso governador, presidente e assim por diante. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Rode. Novamente, boa noite a todos. Eu concordo contigo, Gilney. Acho horrível o que está acontecendo, né, de fechar a trevos e para cá e para lá. O presidente acabou de falar que em Flores da Cunha acabou a gasolina e não sei o quê. É lamentável, né? Eu acho que o colega falou tudo. Se a gente pensar bem, eu acho que por esses 4 anos ele vai ser o nosso presidente, não tem o que fazer. Tem que torcer para que faça uma boa administração, né? Que administre para todo mundo com igualdade. E fazer o quê? Não tem muito o que se fazer. Agora é acatar, é aceitar e deu. O presidente não se manifestou ainda, eu acho. Até antes da sessão, acho que não, né? Vamos ver o que ele vai... Eu acho que ele vai ter que acatar os números numa boa, sei lá, o que vai acontecer a gente não sabe, mas eu acho que é isso, não tem muito o que se fazer aqui no estado. Eu acho que a gente está muito bem representado. Primeiro governador reeleito, eu acho que ele fez uma boa administração, pegando o estado numa decadência muito grande, né, com salários de professores atrasados, de polícia estadual, de brigada militar, tudo atrasado, e ele conseguiu colocar em dia, mas daí sempre tem aquele jogo político, mas ele pegou o dinheiro daqui, da saúde, pegou ali, não sei o quê. Não interessa, ele conseguiu ajeitar o estado. Eu acho que merecedor de estar lá, e que faça torcer, que faça um bom trabalho aqui
aqui no nosso estado. Eu acho que foi o primeiro governador que ajudou tanto os municípios em um baita longo tempo, porque só para nós aqui veio do estado, eu acho que quase 2 milhões, né? Então eu acho que é merecedor de estar lá, sim. Outra coisa, eu até comentei com o presidente Michael semana passada que eu recebi reclamações dos funcionários que passam a fazer as roçadas. A colega recém acabou de falar da telefonia, né? Os fios no chão, os camaradas, até mandei os vídeos para o presidente, para a Aline, para dar uma olhada. Os fios se enrolam na roçadeira ali, que ficam caídos no meio do mato. Os camaradas perdem um baita tempo para desenrolar aquilo ali. Até ele me mandou um vídeo funcionando, o operador lá. E até colocou a sugestão, de repente, falar com o secretário, nem que perca um dia, 2 ali, e botar alguém catar aqueles fios, né? Principalmente onde passa o trator fazendo as roçadas. Até lá embaixo, no Cerro Grande, lá, os da RJ tinham cortado, ficou tudo caído na beirada da estrada. Mandei a foto pro presidente, o maquinista lá que estava fazendo a roçada teve que descer do trator, tirar os galhos, perdeu 1 hora de trabalho lá, empurrar para fora para poder fazer o seu trabalho. Então, só fica aqui a indicação para o nosso secretário dar uma olhadinha nisso aí. Era isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos e até segunda. Finalizada as explicações pessoais, fazendo meus comentários finais também, referente a este mês de Outubro Rosa, principalmente dos eventos que aconteceram agora nesta última semana, com palestras, encontros, passeios. Parabenizar todo o engajamento das mulheres do município de Nova Pádua. Ações muito importantes, de fato. O vereador Gilney agora entrará o Novembro Azul, também um mês dedicado à atenção dos homens, mas Outubro Rosa também fazer uma colocação pessoal minha, que a minha mãe faleceu de câncer, e tudo se iniciou com um câncer de útero, né? Ela teve câncer de útero num ano, agora me esqueci o ano, fez a cirurgia e depois tinha retirado e estava tudo certo, e depois foi um caso que acontece 1 a cada milhões, que o câncer de útero subiu para o cérebro e outros órgãos. Então, é importantíssimo esse acompanhamento tanto de prevenção e também nesse pós. Né, sabemos que há casos no nosso município e da importância também do cuidado pós esses procedimentos, que acredito que isso possa valer para homens e mulheres, o cuidado que devemos ter. Né, sabemos que muitas vezes médico vai depois da safra, né, depois da safra ali da uva, dos pêssegos, e às vezes, quem sabe, 1, 2 meses às vezes, quem sabe, dias pode fazer completamente a diferença. Então, parabenizar o engajamento de todas as mulheres nesse mês do Outubro Rosa. Na sexta-feira à noite, tivemos então a troca da presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha em Nova Pádua, um momento muito especial também, principalmente pelo fato do então, no momento, presidente Olíris Schiavinin, que esteve à frente deste sindicato por 36 anos, né? Então foram prestadas as homenagens, nós também certamente prestaremos a nossa, pelo excelente trabalho
né, e até foi comentado, existe sim toda uma falatória referente a sindicato, mas quando a gente pega os bons, os que funcionam, tu começa sempre pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e o trabalho do Olir certamente foi grandioso, tanto é que todas as suas reeleições foram com mais de, se eu não me engano, 80% ou 90%. Então, com certeza ele é merecedor de todas as felicitações que ele recebeu no dia, e também será das que virão. E parabenizar também a nova diretoria, né? Ricardo Panho assume como presidente, mas quero enfatizar, sim, os paduenses que compõem a chapa que assumiu para esses próximos 4 anos, parabenizando de forma grandiosa a Diana Rossi, que assumiu como vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha, em Nova Pádua. É uma mulher, acho que ímpar, agrônoma no seu trabalho, a sua propriedade é exemplo, tanto é que já foram feitos dias de campo na sua propriedade, e tudo que ela vem construindo também, e o exemplo e a mensagem que ela passa de uma mulher que assume uma propriedade rural e que traz a sua família para o seu pensamento, e vendo como a propriedade dela caminha, ela certamente é um exemplo para todos os que seguem o caminho da agricultura familiar. Parabenizar também o Andrei Vesaro, que é outro agrônomo, que assumiu como vice-tesoureiro. Também acho que não cabe as palavras a ele, família completamente dedicada à agricultura familiar, sempre se propondo com novas áreas de cultivo, prospectando novos produtos. E também a Beatriz Lusa, que assumiu como suplente no Conselho Fiscal. Parabenizar os paduenses que colocaram o seu nome também à disposição deste sindicato, que é tão importante nas nossas causas, como é preço mínimo da uva, questões que porventura podem vir a retirada de algum direito, aposentadorias, tempo de contribuições e afins. Então, principalmente, parabenizar aos nossos paduenses. Informar também que a nossa ginecologista, a Larissa Poça, que teria a tribuna livre na noite de hoje, por motivos pessoais, ela não pôde se fazer presente na noite de hoje, então estaremos avaliando, acreditamos que para este ano possivelmente terá sido cancelada, a não ser que se encontre outros meios da atividade, mas tivemos também uma participação importante dessas áreas durante o mês do Outubro Rosa. Então, a não ser que tenhamos outras soluções, creio que para este ano infelizmente, ficou cancelada a nossa tribuna livre. Falando dos nossos eventos, na próxima segunda-feira, às 18 horas, com uma enorme satisfação, teremos a sessão simulada dos vereadores juniores. Lembrando, às 18 horas já teremos a transmissão ao vivo. Então, aos que desejam nos acompanhar, e acompanhar principalmente os jovens do município de Nova Pádua, acompanhar as suas ideias, acompanhar principalmente como está pensando a nossa juventude e o que ela tem para nos passar, quais são as suas demandas, quais são as suas preocupações perante o município de Nova Pádua. Então, também mais um momento importantíssimo para nós vereadores, e com certeza também para esses 9 jovens que farão parte da sessão simulada da Câmara de Vereadores. Também teremos na nossa sessão do dia 7 de novembro a eleição da mesa diretora, que fará então o seu biênio de 2023 a 2024. Então, teremos também esta votação na próxima segunda-feira. E lembrando a todos que no próximo final de semana também acontecerá a Feira do Livro, lá no Complexo
Belvedere Sonda, iniciando na sexta-feira as atividades, e também salientando que no domingo teremos o Dia Feliz com as crianças também lá no Belvedere Sonda a partir das 13 horas, e caso o tempo não colabore para este evento, ele acontecerá aqui no Salão Paroquial de Nova Pádua. Fazendo um comentário também, referente à transparência, o que foi citado, acho que eu concordo com as colocações dos vereadores. Se o problema, se a questão tem que ser levada à Câmara de Vereadores, ela tem que ser levada de fato, ser exposta à sociedade, não vejo problema nenhum, e só repito o que eu falei na semana passada, com a responsabilidade de que, falando aqui, o secretário esteja avisado, porque talvez ele não possa, talvez não esteja assistindo a sessão, e aí, como é que fica? Né? Ou avaliando as situações, foi resolvido, não foi resolvido, procurando entender, foi má vontade, foi incompetência, ou uma máquina estragou, ou um contrato não foi feito, enfim, avaliar, e acho sim, posso até salientar, e os demais vereadores, eu duvido que dirão contra. Não participei da última legislatura, os últimos 4 anos, não participei da construção deste município, não acompanhei o prefeito Dorvalino, não acompanhei o prefeito Ivo João Sonda, não acompanhei o prefeito Itamar Bernardi, acompanhei o Ronaldo e agora acompanho o prefeito Darley. Tenho certeza absoluta que é a administração mais transparente que o município de Nova Pádua viu, onde todos os vereadores, quase que 99% das vezes, ficam sabendo dos projetos a longo prazo, junto com todos. As portas, toda pessoa que está me ouvindo de casa sabe que, claro que há circunstâncias, mas chega aqui na prefeitura, conversa com a Nayana, que é a recepcionista, e é difícil o dia que o prefeito não está ali com a porta aberta para atender. Da mesma forma, a Câmara de Vereadores, onde temos agora nossas audiências públicas referente às apresentações do prefeito ao vivo, temos as nossas sessões ao vivo, e com certeza há uma grande participação da comunidade com os vereadores, visto que criou-se um ambiente de, não vou dizer não é um consenso, mas é uma harmonia entre os vereadores, onde eu acho que todos têm liberdade e a tranquilidade de falar aquilo que pensam, sem ser, vamos dizer assim, julgados ou massacrados, como aconteceu muito nesta casa ao longo dos anos. Eu acho que respeito as opiniões acima de tudo, e fazendo esta reflexão de Nova Pádua, e confesso que o dia de hoje, para mim, está sendo uma série de pensamentos, de reflexões, de pesquisas. Até me falta um pouco da concentração que muitas vezes eu tenho. De fato, para mim é um dia muito triste, com tudo que aconteceu. Não por mim, eu acredito que a nossa região, Nova Pádua, é uma comunidade que, indiferente dos votos, é uma comunidade que trabalha, que não depende praticamente em sua totalidade do governo. Claro, há os programas, há os subsídios, mas Nova Pádua por si só dificilmente terá não acredito que terá grandes problemas, mas quando a gente vê um pouco do que eu procuro estudar bastante, já estudei bastante referente à política, à história, às ciências políticas. Quando a gente faz uma comparação do que é o Brasil, do que são os nossos países vizinhos, do que acontece aonde esses países
são dominados e regidos por regimes de esquerda. Quando a gente faz uma pequena comparação, eu até peguei os números de Santa Catarina e da Bahia, já tinha falado isso na semana passada, mas citando o Nordeste, um contexto geral, se votar na esquerda fosse tão bom, o Nordeste seria um paraíso. E lá se sabe que há uma hegemonia de esquerda há muitos e muitos mandatos. E pegando o exemplo de Santa Catarina, que é um estado onde nunca foi governado por um partido de esquerda, desemprego na Bahia, 15,6%. Desemprego em Santa Catarina, 3,9%. Índice de alfabetismo na Bahia, 13,2%. Santa Catarina, 2,3%. Homicídios, 46 a cada 100 mil habitantes. Santa Catarina, 4,6 a cada 100 mil habitantes. Lembrando que Santa Catarina é o estado mais armado do Brasil. Então, aquela outra narrativa que mais armas, mais mortes, não acontece, pelo menos em Santa Catarina. Auxílio Brasil, 2,2 milhões de pessoas na Bahia. Em Santa Catarina, 186 mil. Santa Catarina são 16 anos de PT e... Perdão, na Bahia são 16 anos de PT e em Santa Catarina nunca foi governado nem por PT e nem por nenhum partido de esquerda, sem falar o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que de Santa Catarina é o melhor do Brasil. E dentre tantos outros números, Santa Catarina nunca ter tido uma dependência do governo, uma empresa estatal lá que é uma formadora de cabides de emprego que torna a população, entre aspas, dependente do governo. Então, esta é a minha tristeza, e vereadora Gisele, também concordo com o que você diz. De fato, a política virou quase que aquela encenação do encantador de serpentes. O político, infelizmente, acontece nos pequenos centros, acontece nos grandes centros, aconteceu, não dizendo qual que é melhor ou pior no governo do Estado, não estou dizendo qual que é melhor ou pior, ou qual seria melhor ou qual seria pior entre Onyx e Eduardo Leite, mas com certeza, a boa oratória, a calma, a cumplicidade, aquele passar a mão no brasileiro, parece que muitas vezes encanta, mesmo que na prática não se concretize. Então, a gente viu isso principalmente nesses últimos dias de campanha, principalmente do Lula, né, uma mudança de discurso, né, tentando passar um discurso mais pacificador, mais calma, mais, né, sendo que hoje já, quando ele estava num carro de som, ele falou, né, vamos conversar com a esquerda, já conversamos com a esquerda, já conversamos com o centro, mas não vamos conversar com a direita, né, sendo que no domingo ele dizia que iria governar para todos. Então, de certa forma, entendo os votos no Luiz Inácio Lula da Silva, não entendo tanto os nulos, brancos e abstenções. Acredito que a maioria dos que votaram no Lula são fiéis, e a outra parte é o anti-bolsonarismo, que serve qualquer um menos Bolsonaro. Agora, o que teremos de curto, médio e longo prazo é aguardar. Eu, como um bom paduense, como um bom gaúcho e como um bom brasileiro, jamais irei contra o meu país dessa balota aí que a esquerda ficou fazendo durante esses quase 4 anos de Bolsonaro. Eu, pessoalmente, não serei assim, e espero que nas instâncias superiores também não seja, até porque já vai ser ruim, né,
ali. Imagina se o outro lado continuar tentando piorar. Então faço este meu desabafo, esta minha reflexão. Teria muito ainda para falar, mas vamos aguardar os próximos episódios. Né? Tem a questão que o presidente Bolsonaro ainda não se pronunciou, isto também de certa forma, é uma preocupação. Greve dos caminhoneiros também é uma preocupação. A partir do momento que se faz essas manifestações, como dizem, artigo 142. Bom, se houve alguma fraude, aí se avalia. Agora, fazer esses movimentos antes de qualquer coisa me parece um pouco precipitado, mas acredito que se for de forma ordenada, passando carros de passeio, alimentação, saúde e segurança, como qualquer outra classe, se eles desejam, se acreditam que este é o caminho, é também de forma democrática e também eles têm o seu direito. Acredito que do lado positivo, vão falar Nova Pádua, a cidade mais bolsonarista do Brasil. Talvez até usando adjetivos a Nova Pádua. Mas eu, até antes da sessão, ligou um rapaz do G1, né, querendo falar comigo, com o presidente da Câmara, pedindo, né, o porquê de Nova Pádua ser a cidade mais bolsonarista, novamente nos 2 turnos e novamente na segunda eleição. Eu disse, meu amigo, procura aí na internet qual que foi a cidade mais aecista do Brasil. Às vezes querem nos rotular como a cidade mais bolsonarista do Brasil, mas esquecem que lá em 2014 a gente foi contra a Dilma também com o Aécio. Se o Aécio era pior ou melhor que o Dilma, também foi comprovado algumas coisas do Aécio aí também. Mas foi depois, então, acho que Nova Pádua tem já na sua raiz cultural os dizeres, né, da família, dos valores, do trabalho em comunidade, não dizendo que as pessoas que votaram na esquerda não tenham, mas quando a gente fala de Nova Pádua, a gente tem que citar os números, e eles estão aí. Então eu até falei para o rapaz, né, Nova Pádua foi a cidade mais aecista também em 2014. Então você vê que na sua esmagadora maioria é um antipetismo. E aqui de 4 anos, se vier um candidato que represente os valores do nosso município e tiver lá o PT de novo, está gravado aí a sessão, podem fazer o recorte desse vídeo. Nova Pádua, de novo, vai ser a cidade mais contrária ao PT no Brasil. E para mim, é motivo de orgulho, sim, e espero que respeitamos de qualquer forma os pensamentos adversos, sem uma conversa, acho que faz bem com os que pensam contrário. Lado positivo, eu acho que os próprios números mostraram os estados que foram mais propícios ao Bolsonaro do que o Lula, que de fato é quem produz e quem sustenta na sua maioria o Brasil. Então você vê, eu vejo com bons olhos isso, que as pessoas estão trabalhando, estão preocupadas em gerar um emprego e escolheram um lado que é o lado da prosperidade a longo prazo. Lado positivo também, Senado e Congresso, alguns governadores também, alguns senadores, acredito que tenha sido feito bons nomes que poderão concorrer a cargos da presidência na próxima eleição. Eu até teria uma dica, não falei, porque ela é até no sentido pejorativo, mas se não gostam tanto do Bolsonaro, deviam ter eleito ele, que daí numa próxima eleição ele não podia mais concorrer. Agora, quem sabe, na próxima ele possa concorrer de novo, né? Então, uma brincadeira sadia, né? Mas aguardaremos, como eu disse, acho que
Nova Pádua vai continuar trabalhando e atenta e cutucando muito os nossos representantes também, para que nenhuma atrocidade seja cometida com a família brasileira, com os nossos valores e com a nossa economia, com o nosso país, que não seja entregue. Enfim, como eu disse, teria muitas coisas, mas vamos guardando essas reflexões e aos poucos a gente vai comentando também. E que Deus nos abençoe e nos proteja. E dou por encerrada esta sessão plenária do dia 31 de outubro de 2022. Tenhamos todos uma boa semana, uma ótima semana e, como diz o nosso Gilney, que todos ficamos na nossa paz do Senhor. Boa noite a todos.